A paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados ouvintes, estamos aqui mais uma vez nesta manhã de domingo para a ministração da Escola Bíblica Dominical. E é com muita satisfação que eu, evangelista Gustavo Ferreira, ministro esta aula nesta manhã. A Escola Bíblica Dominical tem a direção do nosso pastor-presidente, pastor Cisaque Valadares, e nós estamos estudando um trimestre. Todos os trimestres têm sido maravilhosos, porque nós sempre temos lições novas, profundas, contundentes, que trazem um crescimento para nós cristãos. Fato é que nós estamos em constante aprendizado. E nós temos a necessidade de aprender cada dia mais a palavra de Deus. E neste trimestre, estudando a temática da igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Coube a mim ministrar a vocês hoje a lição de número 10, dia 7 de setembro, falando sobre a expansão da igreja. Antes de iniciarmos, eu quero fazer uma oração, pedindo a Deus direção, sabedoria e ao Espírito Santo que ilumine as nossas mentes. Ore comigo. Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos e agradecemos pela oportunidade de nos colocarmos aqui diante da tua presença. Nestes momentos, Pai, em que nós estaremos meditando na Tua Palavra, a respeito da expansão da igreja primitiva, que o Senhor possa iluminar a nossa mente através do doce Espírito Santo. Nos visite nesta hora, tanto a mim que estou ministrando esta lição, Pai, mas que também sou servo e instrumento do Senhor, como a cada um dos ouvintes, Pai, que estão aqui agora assistindo, Pai, aleluia, a Escola Bíblica Dominical. Toque em cada coração, ensina-nos algo novo, Pai, dai-nos crescimento. Precisamos da Tua bênção, em nome de Jesus nós te pedimos. Então vamos aqui para a nossa lição, a expansão da igreja. O texto áureo dessa lição. Texto áureo. Mas os que andavam dispersos, iam por toda parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. O texto áureo está em Atos, no capítulo 8, os versículos 4 e 5. A verdade prática. A igreja só crescerá quando ultrapassar os seus próprios limites e levar a mensagem de Cristo para além de suas paredes. A igreja só crescerá quando ultrapassar os seus próprios limites e levar a mensagem de Cristo para além de suas paredes. A leitura bíblica em classe, ela está baseada em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, dos versículos 1 a 8, e também os versículos 12 a 15. Se os irmãos observarem neste trimestre, quem já acompanha todo o trimestre, nós vamos ver aqui um aprofundamento no estudo do início da igreja, todo ele baseado em Atos dos Apóstolos, ou primariamente em Atos dos Apóstolos, onde Lucas narra, os acontecimentos da igreja primitiva, o seu crescimento, a forma como ela se originou e também a presença do Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo e a perseguição que se iniciou. E nessa lição de número 10, nós veremos aqui como essa perseguição foi, por parte de Deus, um meio para que a igreja pregasse para além das fronteiras. E é isso que nós vemos aqui nesta leitura bíblica em classe. Vamos ler aqui. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E
todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Mas, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Esta é a leitura bíblica que vai basear a lição de hoje. Nós vemos aqui que a igreja primitiva, mesmo em meio à perseguição, ela não recuou. O início da leitura bíblica trata da morte de Estevão, que se encontra no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. E agora no capítulo 8, nós vemos que a morte de Estevão não parou a igreja. Uma perseguição se iniciou, mas a igreja não recuou mesmo em meio às dificuldades. Ela se espalhou e continuou a anunciar o evangelho de Cristo. Então Deus usou o próprio sofrimento para expandir a sua obra. Vamos ver aqui quais são os objetivos da lição de hoje. Primeiro objetivo: apresentar como a perseguição contribuiu para a expansão da igreja primitiva. O segundo, expor a centralidade de Cristo e da palavra de Deus na evangelização realizada na igreja. Cristo e a palavra de Deus eram o centro. E em terceiro, enfatizar o papel da igreja em apoiar e discipular os novos convertidos. Então, estes são os objetivos dessa lição. A palavra-chave da lição de hoje é evangelização. Há alguns textos que eu julgo importante compartilhar com os irmãos, que são textos de leitura diária, mas que dizem respeito a essa necessidade de se pregar o evangelho, a essa missão sublime de se pregar o evangelho, e ao ide do próprio Jesus, que nós encontramos em Mateus capítulo 28, versículo 19. Mateus 28, 19, Jesus convoca, aparecendo ali aos seus discípulos na Galileia, e diz: portanto, ide, anunciai, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, o ide de Jesus, ele era amplo. O propósito de Jesus, ele não estava restrito a uma única localidade, não estava restrito e destinado somente a Jerusalém, mas era um propósito amplo. E esta missão de levar as boas novas, que é o evangelho, são as boas novas, são as novidades do reino de Deus,
esta missão é uma missão sublime. Olha o que está escrito no Evangelho de Lucas, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 4, versículo 18. Quando o Senhor Jesus, ele chega lá em Nazaré, ele entra no templo num dia de sábado, foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, ele então abre o livro e acha o lugar onde estava escrito, no versículo 18 do capítulo 4, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar, ou seja, para levar as boas novas de salvação aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Então esta missão de evangelizar, ela é uma missão sublime, que o próprio Senhor Jesus, ele fala a seu respeito, abrindo o livro do profeta Isaías, pegando uma profecia de mais de 700 anos antes, dizendo que o Espírito do Senhor era sobre ele, e realmente, para evangelizar, para cumprir um propósito tão sublime, é somente através da presença do Espírito Santo. Olha o que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios na primeira carta, capítulo 9, versículo 16, ele escreve assim: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. O apóstolo Paulo escreve isso aos Coríntios, então isso serve de motivação para nós também, porque esta obrigação de evangelizar, ela está no ID de Jesus, é uma convocação, é uma determinação, para que nós possamos levar as boas novas de salvação àqueles que estão perdidos. E temos este relato também, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 4, em que Paulo escreve sobre o caráter da pregação: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Ou seja, o que Paulo pregava não era a respeito da sua própria sabedoria e do seu próprio conhecimento, aquilo que ele trouxe da sua vida pregressa, onde ele viveu ali no farisaísmo. Paulo não, ele considerou todos os títulos, o conhecimento, a competência que ele tinha, ele os considerou como se fosse esterco, mas Cristo revelou para ele a salvação, e a partir disso, ele foi pregar as boas novas de salvação, mas a palavra não consistia nos pensamentos e nos sentimentos dele, não estavam traduzidas em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Então, nós veremos aqui, nesta lição, a importância e a relevância de se evangelizar, da igreja ir além das suas fronteiras, mas cheia do Espírito Santo, não baseada em palavras de homens, mas baseadas na palavra de Deus, centrada em Cristo Jesus. E assim a igreja continua crescendo. Vamos para a introdução. Bem, nesta semana nós vamos estudar como a igreja foi dispersa por causa de uma grande perseguição. Até então, os cristãos estavam concentrados em Jerusalém e não tinham avançado na missão de espalhar o evangelho. Então nós vemos que no início da igreja, eles estavam ali, Jesus foi assunto aos céus, a festa do Pentecostes acontecia, eles estavam reunidos ali no cenáculo, cerca de 120, quando foram cheios do Espírito Santo e falavam em outras línguas, e ali eles receberam a virtude do Espírito Santo. Pedro faz uma pregação, mais de 3.000 almas se convertem, e ali eles estavam reunidos, e havia amor, havia temor, havia unidade, eles desejavam aquele relacionamento cristão. A igreja se iniciou com um profundo senso de responsabilidade espiritual,
eles desejavam os céus, as coisas celestiais. Muitos dos irmãos vinham, traziam aos pés dos apóstolos as suas propriedades, as suas ofertas, porque eles esperavam o retorno de Jesus de uma forma imediata. Eles não tinham mais prazer nas coisas terrenas. Então estes fatos, todos eles foram o reflexo de uma vida totalmente transformada, de homens que deixaram de ter prazer nas coisas terrenas para ter prazer nas coisas espirituais e celestiais. Este era o sentido inicial da igreja, mas a igreja se concentrava ali em Jerusalém. Muitas vidas foram entregues, muitas pessoas foram salvas, muitos receberam o Espírito Santo, e ali eles estavam com grande entusiasmo reunidos. E a obra começou a crescer. E eles começaram a observar que havia alguns problemas no meio da comunidade, no meio daqueles cristãos. Havia as viúvas judias, e havia as viúvas que eram de gregos prosélitos, que eram os que tinham se convertido ao judaísmo, mas tinham origem grega. E havia uma diferença no tratamento entre umas e outras, e por causa deste problema, foi necessário que eles levantassem alguns diáconos, alguém que pudesse auxiliar, enquanto os apóstolos se dedicavam à oração e à palavra. A palavra não podia faltar. A oração, o Espírito Santo não podia faltar. Então foi necessário que eles levantassem alguns homens cheios do Espírito Santo que pudessem cuidar da questão administrativa daquela igreja. Então levantaram ali 7 diáconos, entre os quais estavam Estevão. Estevão, um homem cheio do Espírito Santo. Vocês já estudaram isso nas lições passadas. Estevão foi o primeiro mártir. Ele foi martirizado, apedrejado, foi morto, porque ele continuou pregando o evangelho que já incitava ciúmes no judaísmo. Que religião era essa? Que adoração era essa? Que povo era esse que falava em nome de alguém que tinha sido morto numa cruz há poucos dias atrás, há pouco tempo atrás? E isso o que era chamado de O Caminho, esse grupo de pessoas, essa religião nova que surgia, gerou um grande ciúmes entre os líderes judaicos. E por conta disso, suscitou-se uma grande perseguição, principalmente depois que Estevão, quando foi chamado para se defender, ao invés de fazer uma defesa de si próprio, ele então prega uma palavra dura de arrependimento, e aqueles homens o apedrejam. E o capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, que nós lemos, ele inicia-se após a morte de Estevão, declarando claramente que após este acontecimento, houve grande perseguição. Diz aqui no versículo 1 que Saulo consentiu na morte de Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja, que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Observem que tudo contribuiu, e Deus trabalha de uma forma maravilhosa, porque quando nós vemos que a igreja de Jerusalém, eles cediam suas propriedades, entregavam tudo aos pés dos apóstolos, é porque no coração deles algo compungia para que eles fizessem dessa forma. E isso não deve ser um mote para que usemos nos nossos tempos presentes este exemplo para dizer para a congregação e para os irmãos que têm que entregar os seus bens na igreja. Não é isso que está escrito aqui. Tinha um propósito para este cenário. Tinha um motivo para este cenário. A igreja de Jerusalém, por conta dessas doações, das pessoas entregarem tudo, ela era uma igreja que ela se tornou uma igreja pobre, necessitada de ofertas. Quando o apóstolo Paulo, ele visitava outras regiões, ele trazia ofertas para Jerusalém. Mas este cenário em que os irmãos cediam os seus bens, também foi um propósito de Deus para que aqueles homens e mulheres se desligassem completamente de
de coisas que os mantivessem estáticos. Parece ser uma estratégia divina, para que através dessas doações, eles não tivessem mais apego nenhum aos lugares onde eles estavam. Então, quando se suscitou essa perseguição, eles saíam de Jerusalém e vagaram para outras localidades, sem ter nada para deixar para trás. E é interessante que eles saíram e não foram desesperados, eles não foram desanimados. Eles saíram de Jerusalém quando a perseguição, foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, mas os que andavam dispersos, no versículo 4 do capítulo 8, diz assim: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Talvez eles não tivessem mais bens materiais como tinham talvez outrora, mas eles tinham a presença do Espírito Santo, eles tinham a palavra da cruz, eles tinham a presença de Jesus Cristo, eles tinham poder, autoridade dos céus para pregar a palavra, eles tinham a palavra, eles tinham desejo de levar a palavra. E tudo isso, na verdade, Jesus já havia predito em Atos 1:8, que os cristãos seriam espalhados pelo mundo para anunciar a sua mensagem. Então, muitas vezes, Deus usa as circunstâncias para cumprir os seus propósitos. E foi isso que aconteceu com a igreja em Jerusalém. Mesmo sofrendo uma grande perda e tendo de sair da cidade, os cristãos não fugiram derrotados. Pelo contrário, eles continuaram firmes, levando as boas novas para outras pessoas. Isso é motivo de orgulho para nós cristãos. O fato de que, quando o Espírito Santo está em nossas vidas, transformados pelo poder de Deus, nós podemos sim padecer algumas dificuldades. Nós podemos sim ter alguns problemas em nossas vidas. Mas, quando eu vejo o que Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 8, versículo 9, ele diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, sim, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Então, esse cenário de dificuldade, certamente o cristão enfrenta, mas cheio do Espírito Santo, ele segue. E ele segue com fé, com propósito, com objetivo. E foi assim que a igreja, ela saiu das suas paredes, ela saiu dos seus muros, ela foi além dos seus muros. Uma perseguição suscitada naquele momento contra a igreja fez com que aqueles homens e mulheres fossem dispersos pela Judéia e Samaria, e ali eles foram, pregando as boas novas, falando do amor de Jesus. Eles não foram reclamando do que tinha acontecido, eles não foram lamentando o que eles tinham deixado para trás, o que eles tinham perdido, mas eles foram falando, anunciando: ó, tem coisa nova, Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, para resgatar o nosso relacionamento com Deus, a salvação é em Jesus Cristo. E assim eles foram levando a palavra. Vamos aqui ao primeiro tópico: a igreja diante da perseguição. Embora perseguida, não fragmentada. Então, por conta da perseguição que foi movida contra Estevão, o evangelista enfatiza que os cristãos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Os capítulos 4 e 5 de Atos registram a perseguição focada mais sobre os apóstolos, os líderes da igreja. O fato de eles não terem se dispersado, como fizeram os demais crentes, não significa que eles também não foram perseguidos. Eles ficaram em Jerusalém porque a igreja, sob pressão e perseguição, precisava deles. Então eles foram corajosos. O que está em foco aqui é a intensidade que a perseguição atingiu, que daquele momento em diante não alcançava somente os apóstolos, mas atingia todos os crentes. Deve-se destacar
que, mesmo perseguida e dispersada, essa igreja não se desorganizou, nem se fragmentou, mas ela continuou uma igreja forte e unida. Como isso é possível? Isso só é possível porque essa igreja foi alicerçada sobre uma rocha. Isso só é possível porque a cabeça da igreja é Cristo. Isso só é possível porque existe um norte, um norteador, que é a palavra de Deus, para que a igreja permanecesse organizada, para que permanecesse forte, para que permanecesse unida, mesmo em que ela estava dispersa, mesmo perseguida. A perseguição, ela teve o papel, como o papel de um vento, para levar as sementes. E os crentes, os novos convertidos aqui, foram as sementes enviadas por Deus para além de Jerusalém. Através do vento da perseguição, as sementes foram assopradas. E assopradas por Deus, elas foram levadas para outras terras. E lá também o evangelho foi pregado, o evangelho foi anunciado. Então a igreja seguia forte e unida, embora perseguida, não fragmentada. E tudo isso aconteceu num cenário em que a igreja estava em luto. O momento era difícil, o momento era triste. Um dos mais proeminentes obreiros da igreja, um dos homens mais conhecidos, um dos 7 diáconos que auxiliavam, mas que também era um homem piedoso, um homem fiel, um homem temente, um homem cheio do Espírito Santo, Estevão, fora morto por defender a sua fé. E a igreja agora estava em luto. E a narrativa de Lucas destaca, no versículo 2 do capítulo 8, que uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. O momento era de dor, o momento era de tristeza. A palavra cópetos, traduzida aqui como pranto, significa choro, lamentação, luto. Então Lucas nos informa que este pranto foi feito por varões piedosos. O texto não especifica quem eram eles. Alguns acreditam que fossem judeus que viviam em Jerusalém e cuja oposição aos cristãos não era tão intensa. O contexto favorece que eram cristãos compassivos que fizeram esse lamento antes também de fugirem ou serem dispersados. Então, o que esperava esses cristãos? Qual que era o cenário deles nesse momento? Perseguição. Vocês também serão mortos. Vocês serão presos. Porque neste mesmo contexto, quando tudo isso acontecia, Lucas, quando narra o capítulo 8, ele parece, em alguns momentos, focar sobre um dia específico. E em outros momentos parece tratar de um período de tempo. Porque ele começa no versículo 1, dizendo assim: e também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição. Este dia parece ser o dia em que Estevão morreu. Fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E aí agora ele diz assim, e todos foram dispersos pelas terras. É pouco provável que essa dispersão tenha acontecido em um só dia, até por questão de distância e tudo mais. Porém, no versículo 2, ele está tratando exatamente do velório e do enterro de Estevão. Uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E aí no versículo 3 ele diz, e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas. Já não consigo entender que seja no mesmo dia, talvez seja, mas parece ser um espectro de tempo um pouco mais amplo. E Saulo assolava a igreja entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Então, neste momento de perseguição, de luto, alguns varões estavam ali lamentando a morte de Estevão
enterraram Estevão enquanto ouviam as notícias de que ali, a poucos metros dele, uma casa foi invadida. Saulo e mais alguns judeus entraram ali perseguindo, arrastaram mulheres, arrastaram homens e conduziram ao cárcere, e este cenário terrível. Então esses cristãos não tiveram basicamente tempo para vivenciar esse luto. Muitos deles talvez tiveram que sair e fugir, e serem dispersos também logo após enterrar Estevão. Era um cenário difícil, perseguição, morte. Eles queriam abafar o movimento, eles queriam calar aquelas vozes, eles queriam enterrar aquele movimento que eles chamavam de o caminho. Mas quando o Senhor Jesus disse a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta rocha, quando Jesus diz sobre esta rocha, ele não estava apontando para Pedro, porque o nome de Pedro significava uma pedra, mas uma pedra pequena. E aí Jesus diz: sobre esta rocha, Jesus apontava para ele mesmo: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, Jesus estava vaticinando uma verdade de que a perseguição não seria capaz de parar a igreja. O luto não seria capaz de parar a igreja. E é isso que nós vemos aqui. Então a igreja estava perseguida, mas não estava fragmentada. Estava em luto, mas não estava desesperada. O fato é que a igreja pranteou Estevão, chorou por ele e lágrimas foram derramadas. Contudo, o texto não mostra uma igreja desesperada. O texto não mostra uma igreja desmotivada, ou uma igreja devorada pela tristeza. Você não vai ver nos textos, no relato de Lucas, os cristãos sentados, parados, desacorçoados, desanimados, depressivos, em hipótese alguma. Eles estavam cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo os consolou na hora do luto. O Espírito Santo os fortaleceu, o Espírito Santo os encorajou para que eles fossem, o Espírito Santo os inspirou, os iluminou para que eles fossem pregar a palavra em outras terras, em outras cidades, em outros locais. Um de seus membros queridos e ilustres havia sido morto. Isso trouxe consequência para todos, mas isso não calou a igreja, nem tampouco a impediu de manter-se entusiasmada para avançar no testemunho de Cristo. Como é lindo ver o cenário da igreja. Isso não é porque os homens eram mais capazes do que nós, não é porque os homens eram mais piedosos do que nós, é porque eles estavam cheios do Espírito Santo, é porque eles vivenciaram o momento do derramamento do Espírito Santo, eles estavam vivendo uma vida dedicada à obra de Deus. Se nós, no nosso tempo, na nossa época, também buscarmos com a mesma intensidade, se nós também nos dedicarmos com a mesma devoção, se nós também vivemos a vida como eles viveram, no sentido de dedicação completa à obra de Deus, nós também veremos o que eles viram, sentiremos o que eles sentiram, viveremos o que eles viveram do ponto de vista da presença do Espírito Santo, do ponto de vista do agir de Deus. Não falta Deus no nosso tempo, falta dedicação nossa a Deus, é isso que falta. Deus continua o mesmo, capaz de operar milagres e maravilhas, mas infelizmente nós andamos ocupados demais, com muitos afazeres. Vamos sintetizar o primeiro tópico. Mesmo perseguida e dispersa, a igreja permaneceu unida, firme e atuante na fé. Tópico 2, a igreja que evangeliza. Uma evangelização centrada em 2 pontos. São 2 subtópicos. Centrada na palavra e centrada em Cristo. Vamos ao primeiro subtópico, evangelização centrada na palavra. Em Atos 8:4, lemos que os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra.
Esse versículo mostra que a igreja primitiva era movida pelo poder do Espírito Santo. A força motriz da igreja não era a competência, não era a letra dos apóstolos ou daqueles cristãos primitivos, mas era o poder do Espírito Santo. A força motriz da igreja. O que mantém a igreja viva até hoje é a presença do Espírito Santo, é o poder do Espírito Santo, ou seja, cheia da presença divina para levar a mensagem de Jesus adiante. Mas além disso, a igreja de Jerusalém também era focada na palavra de Deus. Não era somente poder do Espírito Santo, era poder do Espírito Santo, mas era a palavra de Deus. Como Paulo escreveu aos Coríntios, ele não pregou motivado nos seus próprios conhecimentos. Não foi com sabedoria humana que ele trouxe os seus sermões, mas foi movido pelo Espírito Santo de Deus, uma pregação centrada em Cristo, na palavra de Deus. E assim era a mensagem da igreja primitiva. É a mensagem que muda o coração do homem. É a mensagem que nós precisamos ouvir ainda hoje. É a mensagem que toca nos corações das vidas ainda hoje. A mensagem, muitas vezes pregadas em muitos cantos, é uma mensagem falsa de prosperidade terrena. Está errada de acordo com a palavra de Deus. Ah, Gustavo, então nós não podemos ser prósperos? Pode ser próspero, Deus pode abençoar, mas a mensagem das boas novas do reino não é prosperidade terrena, é a salvação da tua alma, é a eternidade com Cristo. Então os cristãos que foram espalhados por diferentes lugares, eles não pararam de falar sobre as boas novas de Jesus, sobre o evangelho de Jesus, que significa boas novas. A igreja primitiva operava sob o Espírito Santo, e era, portanto, firmada na palavra de Deus. A sua fidelidade à mensagem do reino resultou em muitas conversões, milagres e libertações. Se queremos evangelizar com êxito, também precisamos viver pelo poder do Espírito e estar centrados na Bíblia. Às vezes somos enganados ou levados a pensar que para que haja salvação, para que os templos se encham de pessoas, para que os movimentos aconteçam, temos que direcionar para palavras que afagam o ego humano. Este é um erro, este é um equívoco. O que salva o homem, o que tira o homem do inferno, é a palavra de Deus. A palavra de Deus confronta o homem. Ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Então a palavra de Deus, ela é confronto, ela é espada, ela penetra na divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas. Ela é apta para discernir os pensamentos e o coração, a intenção do homem. É a palavra de Deus, não é a palavra do homem, do pregador. Este é um outro erro, de transformar o pregador, o mensageiro, como se fossem semideuses, estrelas. Não. Quando diz respeito à obra de Deus, à palavra de Deus, à mensagem de Deus, quem está aqui proferindo a mensagem nada mais é do que um instrumento, um vaso, na mão do oleiro, que o oleiro usa como quer, do jeito que ele quer. E o pregador que preza por pregar a palavra, que não se preocupa na realização de movimentos, que está preocupado mais com a verdade do que com a agenda, este sim tem negócio com Deus. E a palavra transforma, a palavra liberta, a palavra entra no coração do homem. É a palavra de Deus que é capaz
E a evangelização da igreja primitiva era centrada na palavra, cheios do poder do Espírito e centrados na Bíblia. Não tem invencionice, não tem inventos de novidades, não tem necessidade de subterfúgios para complementar o culto. É a palavra de Deus, é a palavra que salva. Segundo ponto, a evangelização centrada em Cristo. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. É a palavra que entra no ouvido do homem, que entra na alma do homem, que desperta o homem para ouvir a voz daquele que bate no coração e diz: eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. É a palavra que é capaz para dar vazão a essa voz que está batendo no coração dos homens aí fora. É a palavra de Deus. Evangelização centrada em Cristo. Filipe, um dos 7 escolhidos para servir na igreja, também foi disperso e ao chegar a Samaria lhes pregava a Cristo. Lhes pregava a quem? Lhes pregava a Cristo. Como já vimos, um ministério bem-sucedido precisa ser fiel à palavra de Deus, mas também deve ser totalmente centrado em Jesus. Filipe não pregava ideias da moda, mas sim a mensagem da cruz. Cristo era o centro da sua pregação. Assim, a evangelização precisa ser focada em Jesus. Qualquer pregação que não tenha a cruz como base se torna vazia. É a mensagem da cruz que transforma vidas, trazendo cura, libertação e salvação. Cura, libertação, e especialmente a cura não só é algo exterior, a cura também é algo interior, porque muitos às vezes podem até padecer na sua carne exterior. O templo exterior pode até se desfazer, mas se a alma já foi curada, se já recebeu o Espírito Santo, já não tem mais tanta preocupação. Está igual os cristãos da igreja primitiva, já não tem mais apego nas coisas terrenas. Foi por isso que a campanha evangelística de Filipe em Samaria teve tanto impacto. Eram curas, era libertação, muitas pessoas foram salvas. Portanto, não devemos colocar nossa confiança em estratégias humanas, mas priorizar nossa ação no poder do Espírito e na força da palavra. É o poder do Espírito, é a força da palavra, é Cristo no centro da palavra. As melhores mensagens são as que falam da cruz de Cristo, do amor de Deus, que traz salvação ao homem, que liberta o homem do pecado, dos vícios, dos males, da escravidão do pecado, que tira o homem do charco de lodo, que lava o homem, que purifica o homem, a mulher, a criança, o idoso, toda a humanidade. O amor de Deus é capaz de alcançar a todos, independente de raça, independente de credo que tenha, independente de situação social, física, de ideologia política. A palavra centrada em Cristo, a palavra da cruz, pode atingir todos os corações. O poder do Espírito, a força da palavra, Cristo no centro. Essa é a igreja que evangeliza. Vamos sintetizar esse segundo tópico. A igreja cheia do Espírito, centrada em Cristo, anunciou a palavra com poder. Seguindo para o último dos tópicos, tópico 3, a igreja que dá suporte à evangelização. Então nós vimos a igreja diante da perseguição, a igreja que evangeliza e a igreja que dá suporte à evangelização. O suporte da igreja.
No livro de Atos, nós lemos que, no versículo 14 do capítulo 8, os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Essa passagem mostra que a igreja de Jerusalém, ela não simplesmente ficava sabendo das notícias de que Deus estava operando lá em Samaria, na Judéia. Não era uma igreja simplesmente passiva, mas era uma igreja que dava suporte à evangelização. E dava completo apoio ao trabalho que era feito fora dos seus muros. Quando a igreja começou a sair fora dos seus portões, os apóstolos procuraram dar apoio e dar suporte ao trabalho evangelístico e missionário. O que significa? Que não adianta ou não basta somente mandar missionários. É necessário dar-lhes suporte na missão que realizam. É isso que a Igreja Assembleia de Deus do Belém, aqui de Rio Claro, faz. Ela não somente tem missionários em vários pontos do mundo, mas o nosso pastor sempre anuncia a respeito do suporte que é dado aos missionários no campo, enviando para eles o pão para eles comer, através de uma ajuda financeira, estando atento, recebendo as necessidades e aí contribuindo com essas necessidades, porque o trabalho no campo é árduo. Então a igreja que dá suporte à evangelização é uma igreja que não se atenta somente às suas quatro paredes, não se atenta somente aos problemas que acontecem internamente, mas que olha para fora dos seus muros, para a necessidade alheia de alguém que está distante, de alguém que talvez as pessoas não conheçam pessoalmente, mas sabem que são frutos do mesmo amor, do mesmo Jesus, que um dia nos amou e nos resgatou. Uma igreja que dá suporte, uma igreja que está preocupada. A igreja primitiva é o exemplo para a igreja de hoje. O evangelho foi anunciado, Samaria recebeu o evangelho, Filipe está lá pregando as boas novas, as pessoas estão sendo curadas, as pessoas estão sendo batizadas nas águas, estão se arrependendo dos seus pecados. Aí a igreja vai lá e manda Pedro e João. Olha que reforço poderoso. E vai Pedro e João lá para Samaria. E aí Pedro e João colocavam a mão naqueles novos convertidos, e aí eles recebiam o poder do Espírito Santo. E aí a obra ficava completa. Então a igreja que dá suporte. No subtópico 2, a igreja que discipula. Lucas, ele nos mostra que os apóstolos, quando eles foram a Samaria, eles oraram por eles no versículo 15 do capítulo 8, para que recebessem o Espírito Santo. Este texto mostra, além do apoio dado ao ministério de Filipe, o trabalho de discipulado da igreja. Eu imagino a alegria de Filipe. Filipe fazendo a obra lá em Samaria, pregando as boas novas de salvação, palavra centrada em Cristo, Filipe cheio do poder, as pessoas sendo curadas, e de repente ele recebe a informação de que Pedro e João iriam lá para acompanhar o seu ministério, para dar a ele um apoio. Que alegria este missionário, com que alegria será esse missionário recebeu essa informação tão maravilhosa? Então fazia parte da doutrina dos apóstolos o ensino sobre a iniciação cristã. Então nós vemos já na igreja primitiva uma preocupação sobre o discipulado. Nós vemos através das cartas de Paulo sobre a visão que ele tinha sobre os crentes novos convertidos, como crianças ainda, que bebiam o leite materno e precisavam crescer e se desenvolver e adquirir maturidade cristã. Então, como qualquer planta que, através de uma semente, ela germina e ela nasce, o novo convertido também, da mesma forma, ele não tem um conhecimento amplo, ele não tem um arcabouço de conhecimento cristão,
Então ele vai se desenvolvendo, e ele não vai se desenvolvendo sozinho, ou não deveria se desenvolver sozinho, não tem estrutura para isso. E aí cabe a quem? Cabe à igreja, cabe a quem o evangelizou, cabe à igreja montar a estrutura para discipular esses novos convertidos. E a igreja primitiva, ela já tinha esse desenvolvimento, mesmo no início, nos primórdios da igreja. Isso está bem claro em Atos capítulo 8, versículo 15. A preocupação deles era sobre o ensino, a iniciação cristã, que envolvia o ensino sobre a conversão, o batismo nas águas, a capacitação do Espírito. Então o texto bíblico diz que as pessoas aceitaram a palavra de Deus, isto é, elas se converteram e foram batizadas nas águas. Contudo, por uma razão não especificada, aqueles crentes não haviam recebido ainda o Espírito Santo. E é aí que vai entrar o subtópico 3. Sem o recebimento do Espírito, o discipulado está incompleto. E é aí que também entra em cena Pedro e João. Então, Filipe pregou a Cristo e realizou muitos sinais entre os samaritanos, levando-os à fé e ao batismo nas águas. Mais tarde, Pedro e João foram enviados para que aqueles novos convertidos recebessem o Espírito Santo, completando assim o discipulado desses novos crentes. Então percebam que, de uma forma orquestrada pelo próprio Deus, dada àqueles primeiros cristãos, houve uma organização, mesmo que não houvesse uma estrutura montada, mas houve uma organização muito claramente retratada por Lucas em Atos, sobre a mensagem pregada, a palavra que foi enviada, uma palavra centrada em Cristo, uma palavra com poder, uma palavra verdadeira, baseada nas Escrituras. Um homem cheio do Espírito Santo, levando essas boas novas, com autoridade, e naquele momento com sinais. E as pessoas aceitavam a Cristo, se arrependiam dos seus pecados, ou seja, a palavra penetrava nos seus corações. A fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra. Ao penetrar em seus corações, eles ouviam a voz daquele que batia na porta dos seus corações e dizia: eis que estou à porta e bato. Então eles abriam os corações, Cristo entrava nos seus corações, suas vidas eram mudadas, o Espírito Santo passava a habitar na vida deles. Então eles se entregavam, se batizavam nas águas, e depois veio Pedro e João para completar essa obra. Colocaram as mãos sobre eles e eles foram cheios do Espírito Santo. Então, para os apóstolos, o discipulado estava incompleto sem o recebimento do Espírito. Essa visão da conversão cristã permanece, a despeito dos cessacionistas, que acreditam que este derramar do Espírito, com a manifestação dos dons espirituais, foi um propósito somente para a igreja primitiva. Eu digo para você, ouvinte, como participante da experiência do batismo com o Espírito Santo, como participante da experiência de falar em outras línguas, que é impossível o sentimento que um cristão batizado com o Espírito Santo tem, que seja algo simplesmente da sua mente. Mas nós que vivenciamos isso, sabemos e queremos também que você tenha a oportunidade de vivenciar essa experiência. Obviamente que não de forma qualquer, mas aprendendo a palavra de Deus, centrado na palavra, centrado em Cristo e cheio do Espírito, recebendo o dom do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, mas falando também em outras línguas. Essa experiência pentecostal que estava presente nos apóstolos e está presente até hoje em nosso meio,
não somente na Assembleia de Deus, mas em muitas outras igrejas pentecostais que manifestam claramente em sua doutrina a realidade da permanência dos dons do Espírito Santo e do manifestar destes dons em nossos dias. Isso é um privilégio. Isso é um privilégio para quem recebe, para quem sente, para quem vive, para quem convive. Que nós possamos falar desse amor, que nós possamos viver a realidade como a igreja primitiva viveu, que nós possamos ver em nossos dias a expansão da igreja, a igreja indo além dos seus muros, mas indo além dos seus muros não com subterfúgios para atrair de forma estratégica as pessoas, não. A única estratégia que nós temos é a palavra de Deus. Aqui está o norteador do cristão, que através da palavra de Deus, da mensagem da cruz, da mensagem centrada em Cristo, a igreja nos dias de hoje possa avançar, cheia do Espírito Santo, com os dons, com a presença do Espírito Santo, uma igreja pentecostal viva, alegre, que certamente vive as suas dificuldades, as perseguições, às vezes até mesmo veladas, mas que existe, mas que não se desanima, mas que nunca se prostrará para esse mundo, porque está centrada em Cristo e vitoriosa é. Sintetizando esse terceiro tópico, a igreja de Jerusalém discipulou os novos convertidos, mostrando que sem o Espírito Santo não há discipulado completo. E dessa forma, meus queridos, nós concluímos a lição de número 10. Nesta lição, nós vimos como o evangelho se espalhou rapidamente após a perseguição da igreja. Isso só aconteceu porque a mensagem cristã tinha um foco claro: a palavra de Deus e a cruz de Cristo. Sem Cristo e sem a Bíblia não há evangelho. A Bíblia não destaca os métodos que Felipe usou para evangelizar Samaria, mas ela enfatiza o poder do Espírito Santo e da palavra de Deus. E esse é o exemplo que devemos seguir. Que Deus possa abençoar a sua vida, a vida da sua família. Que esse domingo seja um domingo de bênção. Hoje à noite nós teremos o culto da família, às 18h30. E eu te convido a estar conosco. Que você possa agora descansar neste domingo e à noite vir cultuar, vir oferecer o seu melhor para Deus. Feche os seus olhos. Querido Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por esses momentos na tua presença. Agradecemos pelo privilégio da salvação, pela cruz de Cristo, pela entrega do seu Filho para morrer em nosso lugar. Obrigado pela salvação das nossas almas, Pai. Obrigado pela nossa vida, pela oportunidade de estarmos aqui aprendendo a tua palavra. Obrigado por este dia, Pai, porque estamos em pé. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Que nós possamos ser, Pai, como a igreja primitiva foi. Uma igreja, Pai, aleluia, focada, Senhor, na palavra de Deus, centrada em Cristo e cheia do Espírito Santo. Enche-nos, ó Deus, capacita-nos, Senhor. Ó Pai, trabalha em nosso coração para que tenhamos mais e mais de Ti. É o que eu te peço, Pai, que a Tua bênção esteja sobre cada um dos ouvintes neste dia. Abençoe os lares, aqueles que estão angustiados, aqueles que estão com dúvidas, aqueles que estão com temores, aqueles que estão com problemas, Pai. O Senhor é a cura, o Senhor é a solução, Pai, aleluia, o Senhor é a força, é a fortaleza, é o escape, é o socorro bem presente na hora da angústia. Meu Deus, ajude a cada um neste momento, eu peço a Tua bênção, proteção e paz a todos nós. E em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Que Deus te abençoe. Um ótimo domingo.